Opa, então eu terminei aqui o Morrissey, o último romance do E.M. Forster e talvez o mais surpreendente e mais ousado de todos. Esse aqui é um romance muito especial na carreira do Forster, porque ele foi escrito ali entre os anos de 1913 e 1914, pouco depois dele ter publicado ali o Howard's End. No entanto, o Morrissey aqui só veio a ser publicado em 1971, após a morte do Forster, que ocorreu ali em 1970. Ou seja, a gente está falando aqui de um livro póstumo. E o motivo é bem claro, porque o Morrissey vai contar a história de amor entre dois homens. Uma história ambientada ali na Inglaterra do começo do século XX. E a gente percebe que pro próprio E.M. Forster, que era gay, mas que viveu ali no armário durante toda a vida, pelo menos publicamente, esse aqui é sem dúvida um livro mais pessoal que ele escreveu. Ele sabia também muito bem das consequências de publicar uma história assim naquela sociedade eduardiana, daquele período ali entre 1913 e 1914. Então, eu já li aqui do Forster no canal Um Quarto com Vista, o Howard's End, Uma Passagem para a Índia. Se você tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist com todos esses vídeos. Mas voltando então aqui ao Morrissey, a gente vai acompanhar então o amadurecimento desse jovem rapaz chamado Morrissey Hall, desde a sua infância, passando ali pelos anos de universidade em Cambridge até a sua vida adulta. Vai ser lá na Universidade de Cambridge que o Morrissey aqui vai se entender como gay, quando ele vai se envolver ali com um colega chamado Clive Durham, e vai ser a partir dessa relação que o livro vai mergulhar aqui de cabeça nesse processo de autodescoberta, de desejo, de conflito interior aqui do Morrissey, tudo isso em uma época em que a homossexualidade ainda era crime. Então a inspiração para esse livro aqui veio da própria vida do Forster. Ele era muito próximo ali de um poeta e ativista chamado Edward Carpenter, que vivia ali com o companheiro dele, George Merrill, e foi justamente essa relação dos dois que serviu de modelo aqui para um certo pareamento amoroso que o Forster vai colocar nesse livro. E aí ele escreveu o Morrissey logo depois de visitar ali o Carpenter em 1913, e ele vai deixar claro que esse romance foi concebido de fato como um gesto de esperança por parte dele, né? Quase que como uma fantasia, essa ideia de um amor entre homens que poderia, enfim, ter um final feliz, né? Só que o Forster também sabia que um final feliz entre dois homens seria completamente inaceitável ali no seu tempo. Ele mesmo chegou a dizer que o Morrissey era um livro publicável, mas que não valia a pena publicá-lo, já que, mais uma vez, a homossexualidade masculina era totalmente ilegal ali no Reino Unido. E aí o manuscrito aqui do Morrissey ficou guardado por décadas, só alguns amigos mais próximos ali sabiam da existência dele, e aí o Forster foi revisitando, foi retrabalhando aqui o texto em segredo até os anos 60, quando ele já era idoso, né? E aí ele decidiu deixar o livro preparado para ser publicado somente após a sua morte. Então a gente tá falando aqui de um romance que retrata a crise e, no final das contas, a emancipação de um jovem gay britânico de classe média alta ali na era eduardiana. Um personagem cuja autenticidade, cuja individualidade vão ser constantemente sufocados aqui pelos rótulos daquela sociedade, pela própria ciência ali da época, que via a homossexualidade como um desvio. Então, vai ser interessante pensar nesse romance dentro desse contexto de uma Inglaterra tão conservadora, porque o Morrissey, ele vai acabar representando um tipo de triunfo espiritual, mas também um triunfo do prazer. Então a gente vê também que esse prazer vivido sem culpa é essencial para a felicidade e para a completude aqui do indivíduo. Mas para contar um pouco mais aqui sobre a trama, como eu disse, a gente vai acompanhar esse jovem inglês de classe média alta, chamado Morrissey Hall. Ele foi criado ali pela mãe, ao lado de duas outras irmãs, dentro de uma típica família respeitável ali da época, né? Desde cedo o Morrissey estuda num colégio ali masculino, ele começa a sentir algumas emoções ainda criança que ele não entende muito bem, desejos e afetos que ele não sabe muito bem nomear. Inclusive o romance vai abrir aqui com a cena em que o Morrissey vai receber, digamos assim, uma aula de educação sexual ali de um professor durante um passeio na praia que a turma tá dando, um negócio que vai traumatizá-la aqui um pouco. E aí mais tarde, na adolescência, o Morrissey vai ingressar na Universidade de Cambridge, onde ele vai formar ali um pequeno grupo de colegas, e ele vai conhecer também o Clive Durham, que é um jovem aristocrata, muito inteligente, muito elegante, também um pouco rebelde. O Clive é alguém que já rompeu ali com a religião católica. Ele demonstra ali algumas ideias filosóficas e morais um tanto avançadas para o Morrissey, o que o assusta um pouco e também fascina ao mesmo tempo. E aí os dois vão se aproximando cada vez mais, até que o Clive eventualmente acaba se declarando ali ao Morrissey. No primeiro momento o Morrissey o rejeita, ele tá confuso, ele tá com medo, mas aí com o tempo os sentimentos entre eles vão se fortalecendo e vão entrando em termos, e aí eles acabam iniciando um relacionamento secreto. Durante esse período o Morrissey começa a faltar muitas aulas e ele acaba sendo expulso ali da
universidade, o reitor oferece ali uma chance para ele retomar às aulas, desde que ele peça desculpas formalmente, mas, muito orgulhoso, o Morrissey acaba recusando aquilo, né? Mas mesmo assim, o vínculo entre ele e o Clive vai continuar firme após os anos ali em Cambridge, logo depois deles se formarem. As famílias dos dois também se tornam muito próximas, eles frequentam ali a casa um do outro, mas claro, sempre sobre esse disfarce de uma amizade muito respeitável, né? E aí vai ser nesse ponto aqui que o verdadeiro conflito do romance vai começar. O Clive vai fazer uma viagem ali à Grécia, a gente entende que ele vai entrar num processo de autodescoberta, aliado a isso também, ele teme as consequências sociais de se relacionar com outro homem, e aí quando ele retorna à Inglaterra, ele decide romper com o Morrissey. E essa rejeição vai marcar então o início aqui dessa jornada solitária do Morrissey, que vai passar a enfrentar não apenas a perda do amor, a depressão, a confusão mental, mas também esse peso de uma sociedade que considera ali os seus desejos como uma doença, né? Então, esse rompimento aqui com Clive vai desencadear todo o conflito interno aqui do Morrissey. A gente entendia que aquele amor entre ele e o Clive meio que naturalizava a sua condição de gay, né? Mas aí quando o Clive rompe com ele, diz que só vai se relacionar agora com mulheres, ele supera aquela fase, né? O Morrissey meio que entende o seu desejo como um desvio, né? E aí ele entra nessa espiral em que ele aceita a sua condição, mas ao mesmo tempo ele reconhece que precisa se curar, e ele sofre também por não conseguir fazer isso. E aí, enquanto o Clive vai seguir ali pelo caminho mais tradicional, ele vai se casar com a jovem moça ali da sua classe, ele assume as responsabilidades da vida aristocrática, vai se tornar político eventualmente, o Morrissey aqui vai mergulhar num período de profunda solidão, de vergonha, de desespero, mas ainda assim se forçando a desempenhar aquele papel de jovem solteiro de alta classe, né? Ele viveria de forma íntegra, não porque isso tivesse alguma importância para alguém agora, mas pelo mérito do jogo. Não se enganaria tanto, não fingiria, e esse era o teste, gostar de mulheres, quando o único sexo que o atraía era o próprio. Amava os homens e sempre os havia amado. Ansiava por abraçá-los e dissolver seu ser no deles. Agora que perdera o homem que retribuiu seu amor, admitia a verdade. O que eu achei muito interessante é que esse percurso aqui do Morrissey vai remeter de certa forma ao protagonista ali do Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, né? O Stephen Dedalus. Claro que aqui a dimensão é totalmente outra, o estilo também é bem diferente, mas em ambos os casos a gente vê esses jovens homens num processo de deseducação das suas estruturas, das estruturas que os moldaram, né? Que pode ser, tal qual no livro ali do Joyce, né? Dividido entre essas três instâncias, que é a pátria, a família e a religião. Então, toda essa crise aqui do Morrissey, ela pode ser entendida a partir dessas três circunstâncias, né? Dele ser inglês, dele ser o único homem ali numa família de mulheres, ou seja, dele precisar levar o nome da família adiante, e também a partir da religião católica, né? Então a gente entende que é somente superando essas três esferas que o Morrissey pode vislumbrar talvez uma vida mais feliz e mais autônoma em relação à própria felicidade, em relação à própria sexualidade. E não só isso, porque o Morrissey também vai precisar se deseducar da ciência, né? Ele sendo um homem de Cambridge, um homem estudado, um homem de negócios, né? Já que a medicina ali da época também tratava a homossexualidade como uma patologia. Então o Morrissey vai ser esse romance que, a partir da repressão, vai desenhar esse retrato de um descontentamento geral, tipicamente inglês, né? Feito de repressão, feito de tédio. Uma das frases mais marcantes aqui do livro, inclusive, vai descrever esse protagonista como alguém que pertence a uma Inglaterra onde ainda era possível se perder, né? A gente vê que com essas duas guerras mundiais, com esse avanço do militarismo, esse espaço de autonomia havia desaparecido ali da vida do inglês. Então a Inglaterra era um país muito rígido, muito engessado, onde o impulso vital era constantemente contido. Outro acontecimento que vai contextualizar esse livro aqui vai ser justamente o escândalo do Oscar Wilde, onde esse tipo de pensamento foi ainda mais agravado. Para quem não lembra, não sabe, o escritor Oscar Wilde, autor ali do Retrato de Dorian Gray, ele foi preso e condenado em 1895 por indecência, acusado de manter relações homossexuais, que, mais uma vez, era um crime na época. A gente vai ter referências disso aqui, referências à própria condição do Oscar Wilde nesse romance. Então todo esse contexto serve para reforçar esse cenário de engessamento inglês, né? Há uma cena aqui, por exemplo, em que um professor ali do Morrissey vai mencionar
costumes da Grécia Antiga. Imediatamente ele reprime esses costumes, né, chamando de hábitos vergonhosos e tudo mais. Esses costumes a gente vai entender que é o amor entre homens, que rolava muito ali na Grécia Antiga, né? Então o que o Foster tá fazendo aqui é realmente escancarar essas hipocrisias, não só o desejo homossexual, que é reprimido, mas a ideia do prazer em si, né? O Foster não é um autor que escreve abertamente sobre sexo, talvez por falta de experiência pessoal, como sugere ali as suas biografias, mas a sexualidade, ela tá muito presente de uma maneira muito simbólica em todos os seus romances. Então a gente vai ter ali, por exemplo, a Lucy num Quarto com Vista, que vai passar por um processo de emancipação pessoal, que também vai passar pela ideia do desejo erótico. A gente vai ter a Adela ali na Passagem para a Índia, que vai viver uma crise íntima e moral, também relacionada à ideia de repressão. A gente vai ter também ali a Ellen Schlegel no Howard's End, que vai enfrentar um escândalo moral relacionado à ideia dela ter uma vida sexual, né? Mas enfim, em todos esses trabalhos há sempre esse embate entre o desejo reprimido, essa busca por autonomia que passa pela sexualidade. E aí no Maurice isso vai ganhar ainda mais peso, esse pânico moral, essa sombra ali do julgamento do Oscar Wilde ainda pairam sobre tudo e todos. Então aquele medo da humilhação pública no começo aqui do romance vai fazer com que o Clive e o Maurice tentem apagar o que viveram, né? A Inglaterra nunca esteve disposta a aceitar a natureza humana. Maurice compreendeu. Era inglês e apenas seus próprios problemas o mantinham atento para a questão. Abriu um sorriso triste. A conclusão, portanto, é a seguinte: sempre houve pessoas como eu e sempre haverá. Gente que, em geral, foi perseguida. E aí, o Clive aqui é um caso muito curioso, que a gente entende que ele está se descobrindo bissexual, mas ele vai escolher esse caminho da respeitabilidade, né? Ele decide então abandonar o Maurice, seguir uma carreira política, se casar ali com uma mulher muito doce, muito recatada, que a gente entende que é o apropriado para ele. E aí o Foster, ele vai descrever essa relação, esse casamento, essa vida doméstica aqui do Clive com uma ironia muito sombria e vai remeter justamente a essa ideia da repressão ali da época, né? Então a gente vê que não há nenhuma intimidade ali entre o casal, muito menos sexual, ou seja, ao abdicar ali do Maurice, o Clive também abdica do prazer na sua vida, né? Então a gente tem ali o retrato perfeito da vida conjugal britânica sob esse verniz da moral, né? E continuando então aqui com a história do Maurice, por sua vez, depois daquele rompimento, ele vai entrar na verdadeira espiral de tormento, né? Como eu falei, ele tá tentando repreender ali os seus desejos, ele chega inclusive a se submeter a sessões de hipnose com um médico ali da família, na tentativa de curar a sua própria natureza. E esse médico, aliás, que vai soltar uma das frases mais significativas aqui do livro, é justamente quando ele menciona que a Inglaterra não está inclinada a aceitar a natureza humana, né? É uma daquelas sentenças que realmente pode resumir a ideia aqui do Maurice. E aí, com o passar do tempo, o Clive e o Maurice, eles voltam a se aproximar, mas agora como amigos, eles meio que fingem ali que nada aconteceu. O Clive parece muito satisfeito com aquela sua vida mais convencional. Ele também acredita que o Maurice também superou aquela fase, né? O Maurice passa a frequentar ali a casa do casal, ele vira amigo ali de todo mundo, sempre num clima de aparente normalidade, né? Pelo menos até conhecer aqui, então, esse jovem rapaz chamado Alec Scudder, que é o guarda-caça ali da propriedade do Clive. O Alec é de origem mais humilde, ele não tem essa educação refinada do Maurice, ele faz trabalhos manuais ali na propriedade, né? Ele é um subordinado, mas a gente vê que ele possui uma vitalidade, uma franqueza que atraem ali o Maurice profundamente. E aí, eventualmente, os dois vão acabar vivendo uma noite de amor intensa, uma cena que vai ser descrita aqui pelo Foster de uma forma quase febril, como se acontecesse ali entre o sonho, entre o delírio. É um momento que vai servir aqui pro Maurice como uma espécie de redescoberta, mas ao mesmo tempo um gatilho para sentir culpa, né? Então a gente entende que aquele desejo que ele estava tentando apagar vai voltar com força total, e vai ser aí então que a gente vai entrar no terceiro ato aqui do livro, que é a etapa finalmente de libertação. A gente vê que é com o Alec que o Maurice finalmente começa esse processo de emancipação, não apenas sexual, mas também espiritual e social. Então a partir disso também o romance vai ganhar aqui uma nova camada, que é justamente a do conflito de classes. Maurice, como esse homem da alta classe burguesa, né? Ele trata o Alec ali com certa condescendência, como se ele fosse realmente inferior, por ser um trabalhador rural, né? Então, depois daquela noite de amor intenso, o Maurice vai embora ali da propriedade, e aí quando ele recebe uma carta do Scudder pedindo para encontrá-lo novamente, né? O Maurice vai entrar aqui em pânico, porque ele imagina que tá sendo chantageado, que aquilo ali não passou de uma armadilha por parte do Scudder, né? Então, essa reação vai mostrar muito preconceito social, como que esse preconceito está enraizado ali também no Maurice.
E pessoalmente, eu acho que o Scooter é o personagem mais carismático aqui do livro. A gente vê que ele tem uma força, ele é meio engraçado também, ele também tem essa liberdade interior que o Morrissey passa o romance inteiro buscando. Enfim, eventualmente o Morrissey e o Scooter também vão se entender, mas pro final aqui há uma cena muito boa quando o Scooter vai ali em Londres pra confrontar o Morrissey, já que ele não tá respondendo as cartas dele, né? A gente vê que aquele encontro começa com uma tentativa de chantagem por parte do Scooter, ele ameaça expor ali o Morrissey, mas logo vai se transformar numa confissão amorosa. Então a gente percebe que aquela aproximação mais violenta do Scooter, né, vai nascer também da mágoa que ele tá sentindo pelo Morrissey não correspondê-lo. Vai ser nesse momento também que vai acontecer outra coisa muito fascinante, porque enquanto ele tá ali com o Scooter conversando, o Morrissey vai ser abordado ali por um antigo professor, o mesmo que deu aquela aula de educação sexual lá no começo do romance, né? O professor pensa reconhecê-lo, mas aí o Morrissey vai mentir, dizendo que o professor se enganou, que ele não era o Morrissey Hall, e o nome dele era Scooter. Então a gente vê esse gesto tão simbólico, né, do Morrissey adotando ali o nome do seu amante, funcionando quase como uma espécie de renascimento mesmo. É como se ele finalmente estivesse deixando para trás o Morrissey oprimido ali pela moral, pela classe, e se tornasse alguém novo e livre, sabe? É impossível também não lembrar ali do Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assman, né? Nesse momento do amante assumindo o nome do outro. Mas enfim, essa relação aqui entre natureza e liberdade que a gente vê no romance vai ser realmente muito importante também. Esse amor aqui, esse segundo amor aqui do Morrissey, né, entre ele e o Scooter, ele floresce sempre em meio à natureza, em meio a bosques, na casa ali de barcos que eles se encontram, em espaços isolados, naturais. Então é um gesto bem simbólico, porque a gente percebe que essa concretização desse amor aqui entre os dois sempre se dá ali na natureza, né, como se fosse uma vitória da natureza sobre aqueles ambientes domésticos que tentam domesticá-los. Mas eu acho também que existe alguma coisa meio fetichista nessa relação aqui entre os dois, a coisa do burguês que só encontra satisfação sexual na virilidade ali de um operário mais chucro, né? Mas enfim, faz parte. Você fará qualquer coisa por mim, exceto me ver. Foi assim em todo este ano infernal. Franqueia minha casa e faz o que for necessário para me casar, pois isso o livra de mim. Você gosta um pouco de mim, sei, pois Clive havia protestado, mas nada para ser alardeado, e também não me ama. Eu teria sido seu até o fim se quisesse ficar comigo, mas agora sou de outra pessoa. Não posso ficar me lamuriando para sempre. E ele é meu, de um modo que o ofende. Mas por que não para de ficar sendo ofendido e se ocupa de sua própria felicidade? Seguindo então com a tradição dos outros vídeos que eu fiz aqui sobre o Foster, vale mencionar a adaptação para filme aqui do Morrissey, ali de 1987, dirigida pelo grande James Ivory, o mesmo responsável ali pelo Quarto com Vista, Uma Janela para o Amor, né, e pelo Howard's End. É um filme que já é um clássico cult, eu diria assim, né? Ele é muito classudo, ele tem locações muito belíssimas, ele é visualmente também muito lindo. Vai trazer ali o James Wilby no papel do Morrissey. Foi o filme também que revelou o Hugh Grant como um jovem galã do cinema, né? Ele faz ali o papel do Clive. Além disso, eu também gosto muito do Rupert Graves ali no papel do Scooter. O Rupert Graves que também fez o irmão da Lucy lá na Janela para o Amor. É realmente um grande filme, então fica aqui também a recomendação. Mas é isso então, gente. Eu gosto bastante aqui do Morrissey. Eu já havia lido ele há muitos anos atrás, e como aconteceu com as outras obras do Foster que eu reli esse ano, né, ele só melhorou aqui com a releitura. Então a gente tem aqui esse romance sobre a deseducação do indivíduo, sobre esse processo de autoaceitação, que mostra como que o caminho para uma vida autêntica, embora muito difícil, é também sempre mais recompensador, né? É uma história também sobre aceitar o prazer como parte essencial da existência. E é uma nota muito nostálgica que faz parte da constituição aqui do Morrissey, que vai ser justamente pontuada na dedicatória aqui do Morrissey, quando o Ian Foster vai colocar aqui, né? Dedicado a um ano mais feliz. Então, essa libertação aqui do Morrissey, ela se torna especialmente clara nessa cena final entre ele, esse diálogo entre ele e o Clive, né, o seu antigo amante, que vai encerrar o livro aqui com essa nota de emancipação, né, de quem finalmente escolhe viver com a verdade. Então, mesmo esse sendo um romance que reconhece que essa liberdade ainda precisa se afirmar nas sombras, no segredo, ele também celebra esse ato de autoaceitar-se como um passo decisivo rumo à autorrealização, né? Então é impossível entender como que para o Foster, sendo gay, né, esse romance é uma realização e também muito pessoal. E com isso, eu encerrei aqui por hora o meu projeto de leitura dos romances do Foster. Ele não tem tantos romances assim, né? Mas ele tem mais outros 2 trabalhos que eu ainda não li, que são Where Angels Fear to Tread, algo como Onde os Anjos Temem Pisar,
que nunca foi publicado aqui no Brasil, mesmo que ele já tenha recebido uma adaptação para filme ali nos anos 90 também. E o outro romance dele é o The Longest Journey, A Mais Longa Jornada. Esse último chegou a ser publicado no Brasil pela Roku lá nos anos 80, inclusive tem uma cópia dele lá na Bahia, mas enfim, eu também nunca cheguei a lê-lo. Enfim, torço para que outras obras dele também sejam traduzidas e publicadas por aqui, ou que pelo menos esses livros aqui da Editora Globo ganhem uma nova edição, né? E é isso então, gente. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu aqui o Morrissey, o que é que você acha, ou se você já viu também ali o filme do James Ivory, que é incrível também. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.